Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês que estão aí conosco. Hoje nós vamos falar, a gente vai fazer um pouco diferente aqui o nosso momento. Vamos falar de um assunto que dá referência para esse mês, né, que é o mês laranja, que fala sobre o abuso, né, infantil. E nós vamos tratar um pouco quais são as consequências, né, desse tipo de abuso, né, que é especificamente da criança. Nós vamos falar também um pouco sobre que implicações tem, né, para as pessoas que sofrem esse tipo, para as crianças que sofrem esse tipo de abuso. Nós temos aqui hoje também o Cadinho, né, que vai trazer um pouco mais dessa ideia da psicologia, da psicanálise, né, para a gente, explicando quais são as implicações e quais são os problemas que a gente tem em relação a essa questão, né? E o Rogério também vai falar um pouco para a gente também, né, mais uma perspectiva até mesmo bíblica, né, trazendo algumas ideias para a gente, para que a gente entenda, né? E algumas outras coisas que a gente vai, uma das coisas que a gente vai falar aqui também é sobre como que a gente pode ajudar essas pessoas, né? Nosso papel como igreja, como que a gente consegue, enfim, ajudar essas pessoas que hoje já se encontram mais velhas, né? Já não são mais crianças, e aí já é um outro perfil de pessoas que a gente tem que trabalhar. A gente vai trabalhar um pouco sobre essa ideia. E eu quero começar, por mais que a gente vai falar sobre um tema diferente, eu quero começar com oração para que a gente consiga, né, então, dar prosseguimento. Amém. Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guie aqui, Pai. Guie as nossas ideias, aquilo que a gente vai expor aqui. E que, em nome de Jesus, a gente possa aprender aqui, Pai, a como ajudar pessoas, Pai, que sofreram algum tipo de abuso, pessoas que realmente, Pai, estão passando por algum tipo de problema, Pai, nessa área. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Rogério, acho que você pode, se você quiser já dar um início e, enfim, explicar para a gente um pouco sobre as suas ideias, né? Como que você pensa sobre o tema, o que você tem para compartilhar com a gente referente a essa questão. Para mim, a questão do abuso infantil, eu não sei se o som tá legal, vocês podem dizer para a gente aí, dar um ok, se o som tá chegando bem para vocês, se estão ouvindo bem, mas por uma perspectiva bíblica a gente pode pensar, puxa, o que a Bíblia fala sobre abuso infantil? Né? Ela não fala nada especificamente sobre isso, mas dá para ver na Bíblia que Deus tem um cuidado especial com as crianças. E dá para ver que esse zelo de Deus com as crianças é muito grande, principalmente quando a gente pensa no texto de Marcos, capítulo 10. Eu queria começar lendo esse texto, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13, que diz assim: certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Eu acho que a questão do abuso infantil passa primeiro pelo zelo de Deus em relação às crianças e depois o zelo de Deus em relação à família. Porque é na família e é na pregação do Evangelho que essas coisas são impedidas de acontecer. Eu acho que existe uma doença, não só no Brasil, mas no mundo, que é essa coisa que atormenta tanta gente, tanta criança que é afligida por abuso, por violência, porque há uma deturpação muito grande em relação à família. E isso tem afetado as pessoas de uma forma geral, e talvez o Cadinho vai ter alguns relatos para nos contar, mas como igreja, como pastor,
de crianças que hoje em dia vivem uma vida completamente destruída emocionalmente, destruída familiarmente e destruída na sua relação com Deus. Sim. Porque sua perspectiva, sua ideia a respeito de, muitas vezes, de pai, porque a violência muitas vezes sai de dentro de casa, está distorcida. Então, quando a gente fala sobre paternidade de Deus, quando a gente fala sobre essa filiação, essas crianças, esses adolescentes têm dificuldade de entender. Porque a figura de pai dele está estragada, né? Está distorcida. Então, a gente vai poder conversar um pouco mais aqui, eu acho que o assunto vai render, mas, basicamente, a gente precisa entender que o remédio para que isso não aconteça mais na nossa sociedade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é ministrada, é a palavra de Deus que ensina a respeito da família, é a palavra de Deus que ensina a respeito do respeito que a criança tem que ter. E isso a gente, infelizmente, deixou a peteca cair ao longo do tempo, né? Porque não é ensinado isso, não é conversado isso na igreja. Olha só, a gente está com quanto tempo já falando na igreja, conversando esse assunto, quantas vezes veio à tona, né? Quantas vezes a gente falou sobre isso? Raríssimas vezes, talvez nunca tenha falado, né? Para ser bem sincero. Então, eu achei muito legal a iniciativa de conversar sobre isso, porque é um assunto atual, é um assunto urgente, Nós, como igreja, precisamos conversar sobre isso, nós, como igreja, precisamos nos posicionar em relação a isso, para que isso seja banido, que desapareça das famílias, não só da igreja, mas de toda a sociedade. Sim. Bom, pessoal, então é isso. O Rogério, deu essa introdução para a gente, sobre uma perspectiva mais bíblica, né, e pastoral também. E o Cadinho agora vai também fazer uma breve introdução, né, falar um pouco de algumas, como a gente falou, uma perspectiva mais da psicanálise, né, e também só uma pequena introdução para a gente entrar no assunto, né, para a gente sintonizar. E eu quero pedir você, que está do lado daí, para que você possa mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, certo? Ou alguma coisa que você queira contribuir, alguma dentro desse tema, se você quiser mandar alguma coisa para a gente discutir, para a gente trocar uma ideia sobre, alguma opinião, alguma ideia, mande aí para a gente também, né? A gente está aqui acompanhando, né, todas as suas perguntas e também aos seus comentários, e a gente vai começar então a falar a partir das suas perguntas. É muito importante que você mande as suas perguntas, tá? Pode ser direcionado tanto para o Rogério ou para o Cadinho, ou você pode também mandar para que ambos vão respondendo, enfim, vamos trocando uma ideia sobre isso. Beleza? Então, beleza. É o seguinte, dentro da concepção da psicanálise, eu quero dizer, por enquanto eu acho que é importante a gente definir o que é um abuso, né? Porque todo mundo já está falando, depois a gente vai entrar na questão mais técnica. Mas a psicanálise, ela sempre defende a questão do que deve se fazer com o abusado, né? É bem claro, assim, que você vai começar a perceber a partir dos comportamentos dele, né? Mas o que acontece? O que causa na vida do abusado, que é bem claro, assim, né, que a gente vê, é que acontece numa época, né, principalmente dos 0 aos 6 anos, que é criança. É bem criança, e justamente essa é uma fase, né, que é a chamada primeira infância, e é justamente que a criança ela não tem noção da sexualidade, né? E uma das grandes preocupações de falar disso é justamente que a criança é convocada a participar de uma realidade que ela não conhece, que ela tem medo, e mesmo assim ela se sente incapaz de dizer não. E ao não dizer uma palavra negativa acerca disso, ela leva sobre si toda a culpa. Então Freud vai dizer que justamente essa questão do abuso infantil, por que ele pega tanto na vida das pessoas? Porque é bem no momento que a criança tem mais dependência de um adulto, porque sempre
né? O abuso é baseado, né, numa relação entre um menor e um maior, né? Até questão de força também. Até questão de força. Então, ele se coloca naquela posição, pô, era para eu estar sendo protegido, eu não estou sendo protegido, eu não sei o que ele está fazendo, mas eu só sei que não é certo. Né? Então, aí por que a gente chama de abuso? Porque foi contra a vontade. E a criança, ela já tem a sua libido, ela já tem a sua questão do próprio toque, né? Porque ela vem da época masturbatória e tudo, ela já sabe que as suas partes, né, emitem, né? São sensoriais, elas emitem alguns sentimentos. Mas quando a outra pessoa que começa a manipular de uma maneira que ela acha um pouco estranho, né, mesmo sem dar nome para isso, mesmo sem ela conseguir dar nome, ela já se sente doente, ela se sente mal, e a partir daí ela começa a desenvolver vários problemas. Muito bom, então é isso, pessoal. Você conseguiu então entender um pouco também, né, sobre como que a psicologia, enfim, a psicanálise entende um pouco essa questão do abuso, né? Quais são as características, né? E da onde isso vem, a gente conseguiu enxergar um pouco disso. Nesse momento, vamos verificar aqui se a gente tem alguma pergunta. Bom, ainda não temos uma pergunta, eu quero falar para vocês isso, pessoal que entrou agora. Quer dizer para você o seguinte, você pode mandar a sua pergunta, né, se você tiver alguma dúvida sobre o tema. Você pode mandar, participar. Nós estamos também, só para avisar o pessoal, a gente está online também no Instagram da igreja, né, da IB Catuaí. Então você pode entrar também, fazer as suas perguntas, né, participar. Então o pessoal também que está aí no Instagram da igreja pode também fazer a sua pergunta, tá? E aí você pode direcionar a sua pergunta ou pode ser uma pergunta também geral, né? Ou se você tiver um comentário, algo para acrescentar também sobre o que a gente está falando. A gente estava falando aqui falando sobre crianças, né, que se encontram numa situação de vulnerabilidade, principalmente nessa idade, ela é mais vulnerável ainda. Mas a gente não faz ideia dos danos que isso causa na vida adulta. Porque é complicado. Se essa criança sofre algum tipo de abuso na infância, na vida adulta ela vai encontrar uma série de bloqueios. Sim. Bloqueios relacionais, ela vai ter muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. Né? Bloqueios emocionais, falta de perdão, ansiedade. Então, é muito sério o que a gente está falando aqui. É muito sério quando algum tipo de abuso, alguma criança é submetida a algum tipo de abuso. Porque nós não fazemos ideia, e talvez quem está nos ouvindo pode ter tido alguma experiência como essa, e às vezes algum pai ou mãe soube de alguma situação do filho e não fez nada, porque achou, não, tudo bem, o tempo vai curar. É um engano. Né? O tempo piora as coisas. Ele potencializa, né? Ele piora as coisas. Né? Mas eu acho que uma coisa bem interessante para a gente falar é o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala sobre a questão da psicanálise, quando ela vê uma criança, ela vê literalmente uma criança como um papel em branco, né? Onde ele não tem ainda os desenhos eróticos que a gente tem. Então, essa parte da erotização, o que todo mundo fala? É que para Freud tudo é sexo, mas na realidade, o que ele está falando? Quando ele fala das fases psicossexuais, ele está dizendo que a erotização, a libido para Freud é o mundo dos afetos. É o toque, é o beijo, é a confiança, é a troca de experiências, é a troca de vivências, né? E a criança, a partir daí, ela vai aprendendo a viver em sociedade, ok? Então, a primeira coisa que acontece com a criança é que todo abusador, ele parte de um pressuposto. O primeiro pressuposto é a confiança. Ele ganha confiança. Ele ganha confiança. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ganhar a confiança da criança. Então, estou falando pelo viés do abusador. O abusado já aprende, a partir daí,
inconscientemente, porque é um material que ele vai recalcar, ele vai jogar lá para trás, e aí ele vai dizer o seguinte: a questão confiança não serve para mim. Então vamos lá. Como que a gente pode pensar nisso agora? Como que eu vou identificar um abuso numa criança? Primeira coisa, pesadelos frequentes, ansiedade, distúrbio de comportamento, ou agressividade, ou uma passividade que é extrema, né? Ou você vai começar a pegar ele reproduzindo o que fizeram com ele, ou no brinquedo, ou no cachorro, ou em algum aspecto você vai perceber ele desrespeitando outras situações, outras coisas que nem fizeram com ele. Então, por exemplo, às vezes a criança nunca foi violenta, ela começa a se tornar violenta. Então pode ser que aí tenha um abuso. E aí você fala, ok, o que mais gera? A ansiedade. A ansiedade em criança é muitas vezes confundida com a questão da hiperatividade, né? Então tem crianças que não são hiperativas, elas são ansiosas. E tem crianças que não tem limite mesmo. Tá? Que é mal educada mesmo. E a criança mal educada, a culpa não é da criança, é do pai, né? Porque é do formador, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai ser tocada nos seus ambientes, né? Nas suas partes do corpo, onde não é muito legal de ser tocada por outras pessoas. Pelo menos não naquela idade, naquele momento, né? Nas atuais conjunturas, né? Então, o que vai desencadeando nisso? Vai desencadear, como eu disse, uma série de distúrbios, né? E principalmente essa criança ela vai ter uma questão no sono. O sono dela vai ser muito perturbado. Por quê? Porque quando ela vai começar a passar a ter medo de dormir. Porque quando ela dormir, o psiquismo dela vai jogar para a superfície todo o trauma. Então ela vai começar a ter sonhos e pesadelos. Vai começar a pensar. Então ela já não vai mais querer dormir. Não vai querer dormir sozinha. Vai querer dormir de luz acesa. Vai querer dormir com os pais. Aí vem o medo, né? Aí vem o medo. Quando essa criança vai crescendo, tem um outro lado da moeda. Que aí ela pode começar a desenvolver psicopatias. O que é? Aonde aquilo que estava só no âmbito psicológico passa a tomar conta das atitudes dela. Então pode ser que ela se torne um abusador também. Pode ser que ela comece a olhar para o mesmo gênero que o dela, ou dependendo do gênero que a molestou, ela começa a ter ojeriza desse gênero. Então, por exemplo, só quero dar um dado que a OMS deu, que esse dado é o dado mais terrível que dos abusados, 7% a mais dos abusados, tipo assim, de 100%, 97% são meninas. E 93% e 43% são meninos. Então a incidência de abuso infantil é mais para com as mulheres. Tá? É muito sério isso. Eu não estou querendo aqui levantar nenhuma bandeira, mas foi feito um estudo sério sobre isso, né? Então, se você andar por várias regiões, você vai ver que até a questão do abuso infantil se tornou algo normal para algumas pessoas, né? Homens, dependendo da região, homens se valem das crianças de outras pessoas. Então, a criança pode começar, já na adolescência, desenvolver essas coisas, mas tudo muito bem controlada. A ponto de quando chegar na maioridade, na maturidade, se tornou adulto, aí essa pessoa pode se tornar um sociopata, pode se tornar um serial killer, ela pode ter um senso de vingança muito grande, ou ela pode simplesmente comer o mundo, que é uma outra coisa, ela pode querer vomitar o mundo, né? Então, ela pode ter uma visão de si mesmo totalmente distorcida a ponto do seu corpo não ter valor. Então, se não tem valor, ela não precisa se prender a nenhuma moralidade.
Então, quando você conversa, por exemplo, eu atendi muita gente, mas muita gente, acho que 80% dos meus pacientes já foram abusados. E desse 80%, uns 60% vem de uma conduta sexual terrível, de grandes frustrações, principalmente que é de desenvolver, principalmente nas mulheres, de desenvolver uma vida anorgásmica. Que é o quê? Ela só conseguir sentir prazer consigo, mas com o parceiro não. E muitas delas se tornam, que olha para esse tipo de prazer e diz, não é bom. Isso dá um problema gigante Dá no casamento. Dá um problema muito sério. Então, Quando chega a se casar, né? Quando chega a se casar. Pensando em casamento. Mas e quantos desses que foram abusados que não se tornaram abusadores? Que é uma Repetiram. Por exemplo, eu li um livro que ele falava sobre a problemática dos grandes serial killers. Aí perguntava, qual foi o pior fato, o pior acontecimento da sua vida? Fui abusado sexualmente. Por quê? Aí entra um negócio que eu acho que seria muito interessante. É interessante, eu acho que você vai entrar nesse aspecto, que até a Silvia Baldi está perguntando aqui se o abusador, acho que é o abusador que ela tentou falar, se ele tem perfil. Ele tem um perfil. E é isso que é legal. Deixa só um minutinho. Nós temos outras perguntas. Mas eu acho que a gente vai só responder essa pergunta aqui, que a Silvia Baldi fez essa pergunta pra gente, depois a gente vai voltar para responder as outras perguntas. Aqui muda um pouco de assunto, né? Tem uma pergunta da Rebeca também. Que ele tem perfil. O primeiro perfil, ele é uma pessoa do ambiente próximo. Então ele é uma pessoa confiável. Outro perfil, ele é uma pessoa que gratifica. Isso é simples, lembra do negócio? Vem aqui, vamos jogar videogame, né? E outro perfil que é o seguinte, ele não vai sentir culpa, tá? Então, ele vai se mostrar extremamente dissimulado, frio, calculista, porque ele é um perverso. Então, o que ele está preocupado? Ele está preocupado com o gozo, com o sentimento da alegria de concluir o que ele está com vontade de fazer. Então, o abusador, ele não tem uma tarja preta na cabeça, abusador. Mas ele é sutil. Então, por exemplo, primeira coisa, a maneira como a criança é tocada, você percebe se a pessoa é um abusador ou não. Nesse sentido sexual, porque é o que a gente está falando. Porque dentro da visão da psicanálise, o abuso ele é sexual, ele é psicológico e ele também é físico. A forma de sexual não é físico, é outra diferença, porque a agressão, o espancamento, a gente até poderia falar um pouco sobre isso, sobre o quanto nós precisamos até corrigir os nossos filhos e como, né? Mas a questão ele não tem um perfil. Então, que estereotipado ele não tem. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com os nossos filhos a comunicação. Porque o abusador ele vai deixar claro que a culpa é sua. Quem mandou você ser menino? Quem mandou você, menino, tá só de shortinho? A culpa foi sua por tudo que aconteceu. Quantas pessoas eu não conheci? Por exemplo, eu só vou dar um exemplo bíblico, tá? Depois disso. Não, claro. Mas mais uma questão que a Silvia levantou, que eu achei interessante aqui, que eu acho que está dentro da sua resposta também, ela pergunta assim, se combater a desigualdade social também é combater o abuso sexual. Porque eu acho que tem a ver, né? Tem a ver, porque o que acontece? Quando a gente trabalha a questão social, dentro da questão social está incluído o quê? Segurança. Então, a gente traz segurança para as crianças. Mas o que a gente pega? Combater a desigualdade social vai muito mais além do que a gente também levar justiça ao pobre, né? É o quê? É a nossa lei ser cumprida. Então a gente não tem uma lei que pega de verdade o pedófilo. Entendeu? Então, por exemplo, se não há limite, o cara se sente à vontade de fazer. Porque, por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu tô aqui, eu sei que se eu roubar o seu carro daqui a 3 dias, 4 dias, Covid, tudo que tá aí, superlotação, eles vão
colocar na rua de novo. Então, por exemplo, se a gente... Aí é um problema maior até de É um problema... penitenciário. Não, é um problema social. É um problema social. Assim. Por quê? Por que as penitenciárias estão agigantadas? É por causa desse problema social que as leis não são cumpridas. Né? Então, o que acontece? Se a gente tivesse penalidades claras e bem fortes, e de maneira radical, por exemplo, o cara estuprou uma criança, ele vai ficar de preso 30 anos. Sabe por que eu falo que diminui? Porque o comportamento do abusador ele é moderado pelo superego, pelo pode e não pode. E se não tem lei, se ele não sente ameaçado por nada, ele vai. E vamos lá, tem mais. E só que eu queria dizer o seguinte, que eu estava falando da culpa. Por exemplo, nós temos um caso muito sério de um irmão que abusou da irmã na Bíblia. Que é Aminon abusou de Tamar. Adolescente, né? Tudo indica, né? E tudo indica que ela era adolescente. Então o que acontece? E ela era vulnerável, até pela situação. Então o que acontece? Diz que com o mesmo fulgor que ele a amou, ele a desprezou. Então o que ele diz? Sai fora. Vai você e a sua culpa. Então quando a criança recebe toda essa culpa, ela recebe uma ameaça. Não conta com o papai, senão vão matar ele. Então além de tudo... Por quê? Porque a culpa é minha. Né? Além de tudo, a criança além de ser culpada do que aconteceu, ainda posso ser culpada pelas consequências. Isso. Né? E só um detalhe dentro dessa questão social, é interessante que, eu não sei se encaixa dentro do que a Silvia perguntou, mas será que se a gente resolver os problemas sociais, essa pessoa que tem esse problema, partindo do princípio que é algo que está dentro dele, psicologicamente falando, ele pode agir diferente, mesmo se ele esteja num ambiente, numa sociedade extremamente boa, vamos dizer assim? Você acha que isso resolve, vamos supor, eu resolvo todos os problemas sociais, eu coloco essa pessoa, dou um emprego, dou toda uma capacidade para ela, toda uma vida boa, vamos dizer assim, e mesmo assim, você acha então que isso resolve o problema dela? Não. Se eu resolver o problema dela economicamente, por exemplo. Não, aí você pode dar até mais acesso para ela, né? O negócio é o seguinte, é o que eu tô te falando. É o mal da sociedade mesmo, entendeu? A sociedade é má, os caras são... Ou seja, é uma questão do homem mesmo. É uma questão do homem, que ele vai pensar... E é o seguinte, para essas questões de perversão, né, dessas psicopatias, essas pessoas elas precisam viver em cárcere mesmo, elas não podem ter contato social. Sim, por isso que eu falei, no caso, a gente resolveu o problema da pessoa com um emprego, por exemplo, ou às vezes até uma família, só não, o problema do cara é que ele precisa de... Não. Então, mas se o problema for esse, então a gente teria que afirmar que os abusadores, eles são mormente pobres, analfabetos e desempregados. Questão de educação. E não é. Não é aqui, só você pegar aqui em Londrina, não teve aquele doleiro que foi pego num motel com adolescente? Sim. Entendeu? E outra coisa, como é criança, não tem esse negócio que foi concedido. Não, e tem uma outra questão, talvez entra no que a Rebeca perguntou, O que ela perguntou? de pessoas que exercem autoridade também. Né? A pergunta dela aqui foi a seguinte, ela falou assim, para a gente comentar aqui sobre o abuso que parte dos pastores e líderes da igreja. Sim. Então, aquele que... Recente. Isso é uma questão, não é uma questão social, prova de que a coisa é mais ampla. Então, de que parte daquele que de alguma forma exerce algum tipo de autoridade. Eu trabalho num projeto, eu ajudo um projeto que ele tem uma página, né, no Instagram, chama Nossa História, né, que é de mulheres, infelizmente a maioria mulheres, que foram molestadas por figuras religiosas. Ok? E aí coloca todos. Né? Não é só pastores, não. Padres. Por figura religiosa. Foi o que eu falei. Como esse grupo atua dentro do campo do movimento evangélico,
a começar pelo movimento evangélico, ok? É uma frequência, né? É uma frequência, mas, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela foi molestada há muitos anos pelo pai de santo dela. Mas, eu acho que para a gente entender bem, como que tudo isso funciona? Vamos pensar que num verbete muito comum que é: o teu direito acaba quando começa o meu, ok? Vamos lá? Então, o que o abusador, né, ele trabalha? Ele vai começar a te enredar e diminuir o seu espaço existencial. Então, por exemplo, vamos pegar assim, ele não vai te molestar no meio do seu quintal. Ele vai te levar para o canto. Por quê? Porque isso tem um reflexo psíquico. O que acontece? As pessoas, ela vai usando de argumentação, né? O perverso, ele vai usando de argumentação que ele vai tirando o seu direito de defesa. Então, por exemplo, como que começam as agressões de um casal? Cala a boca, você é burra, não sai de casa, porque você é burra, você não pode trabalhar. Sim. Aí daqui a pouco se torna uma situação de subserviência. Então o que acontece? Ele começa a vir do mesma maneira que ele vai gratificando, ele vai batendo, ele vai gratificando, ele vai tirando, ele dá com a colher e tira com a pá. E ele joga a pessoa num canto que a pessoa se sente culpada de respirar. E a partir daí ela não consegue mais sobreviver. Aí você fala, por que a criança não gritou? Não pediu socorro. Não pediu socorro. Porque não dá. Ela não consegue. Ela está enredada por aquilo. Ela está numa teia, literalmente numa teia. Ela caiu numa teia e ela não consegue. A partir daí ela acha que a culpa é dela. Por quê? Porque quando ela vê o gozo da pessoa, a alegria, as expressões, ela fala... Não posso ter feito mal, né? Então ela sente mal. E a pessoa diz, olha, isso daqui, ó, ninguém pode ficar sabendo, viu? Porque senão vão brigar com você. Então é a mesma coisa que o marido abusador que fala, olha, se você me denunciar, você vai morar na rua, vai ter que se prostituir. E quando na realidade não é nada disso. Sim. Mas enfim, então é essas questões aí. Pensando assim, só pra gente mudar um pouco ali, a gente teve recentemente, né, a gente descobriu que tinha um pastor, inclusive, no estado de onde eu vim, né, em Goiânia especificamente, teve um pastor que estava sendo, né, acusado, a gente não sabe o que foi o desfecho disso ainda, mas de, enfim, abusar, né, de algumas mulheres, e aí entra na questão do índice, né, que você estava falando, né, então acho que a gente tem visto isso, não só, assim, estou dando esse exemplo, né, porque é um exemplo que acho que muita gente ficou sabendo recentemente, mas é uma questão que tem acontecido muito, que está ligada a essa questão, né, que o Rogério falou e o Cadinho complementou, mas desse domínio, né, do poder. Sim. A pessoa, sendo ela poderosa, ela se acha no direito de dominar sobre a pessoa. Né? É por isso que eu falo, sabe, porque hoje, mais do que uma questão social a gente precisa trabalhar a família. Por quê? Porque os nossos filhos estão acostumados com as almas deles serem administradas por outros. E nesse processo, quando a gente traz de volta para casa, a primeira questão que a pessoa se sentir incomodada, ela vai procurar o pai. Ela vai procurar a mãe. Aí entra uma pergunta que a Sirlene está fazendo aqui, que diz assim, se e quando uma criança sinaliza aos pais uma situação de abuso, geralmente a tendência não é duvidar e deixar passar, especialmente em tempos onde os pais passam pouco tempo com os filhos. Acontece, é muito comum, em que o pai, quando a criança relata, principalmente de um tio, de um familiar, avô, de um familiar próximo, o pai e a mãe falam assim, puxa, essa criança tá vendo coisa. Não procede, né? Então, e principalmente quando se trata de uma criança dessas, né, que é mais agitada. Como que é os milênios, né? Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. O pai e mãe duvidar e deixar quieto, né? Porque não deve ser nada. Isso. Deve ter confundido. Deve ter confundido. Mas, por exemplo, você quer ver outra coisa? É aquele negócio.
as relações familiares estão sedimentadas. Então, se elas estão sedimentadas, qual é a primeira coisa que acaba num relacionamento? É a comunicação. Se perdeu a comunicação, perdeu-se a confiança, perdeu-se a abertura, né? O lugar onde se pode falar qualquer coisa e antes de ser qualquer julgamento, a gente vai ver o que está acontecendo, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas se usam da sua persona. O que é isso? É o personagem que elas desenvolvem na sociedade. Então, por exemplo, eu sou seu tio, você tem que me obedecer. Vem cá. Eu sou teu pastor, vem aqui, eu quero te ungir. Quero ter uma conversa. Eu sou seu líder, né? Sou seu líder. Né? Então, é uma questão que a gente tem que pensar muito sério, que os pais, eles, por mais que seja triste falar isso, mas os pais, eles, mesmo não querendo, mas quando eles se calam, quando eles não dão voz para a criança, quando eles não saem para averiguar, eles não estão sendo coautores ao abuso, né? Então, forte essa. Você quer ver um negócio? Eu estive em alguns lugares no Nordeste, em muitos lugares no Nordeste, onde, infelizmente, o índice, a incidência de prostituição infantil é muito grande. Aí você vai conversar com uma criança e pergunta, mas você queria estar aqui? Ela fala, não. Por que é que você está aqui? Porque meu pai me obriga para a gente poder ter comida. Aí você fala, mas cadê seu pai? Ah, meu pai está ali no bar sentado. Ele está conivente e ciente, né? Não, ele está estuprando a criança. Ele é o agenciador dela. Ele é o agenciador. Ele é tão abusador quanto o perverso vou usar assim, o motorista de charrete que pegou a criança. A psicopatia, ou a imoralidade, ou o pecado é o mesmo. É o mesmo. Não tem diferença. E outra coisa, eu só quero sair um pouquinho da questão da psicanálise, eu tenho que pensar o seguinte. O homem sem Deus, ele está segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. É a depravação total do homem. O homem é depravado. O homem é pecador. Ele ama o pecado. Ele é um saco sem fundo de pecado. Ele está entregue às suas paixões. Ele está entregue aos seus desejos. Ele é capaz de qualquer coisa. Ele é capaz de qualquer coisa. O homem, ele é erotizado. Né? O que é esse erotizado? É aquele prazer que você só sente porque não tem e quando tem não quer mais ter. Entendeu? Tipo assim, já tive, legal. Né? Então, por exemplo, você quer ver um negócio? Nossos filhos, eles têm um baú de desejos assassinados, que é brinquedo. Desejou, cedeu, jogou fora. Por quê? Porque isso é o amor eros. Então, isso guia os homens. E a insatisfação também de sempre querer mais, né? A insaciabilidade do ser. Eu costumo mais. dizer o seguinte, que minha mãe sempre falava, você tem um olho maior que a barriga. Certo. Porque a barriga tem fundo, mas o olho, o desejo não tem fundo. Então, por exemplo, vamos pegar um fato bem engraçado. O que alimenta a alma, né? É. Afinal de contas, o que alimenta... Porque quando a gente está falando de prazeres que são... Efêmeros? Ok. Mas o que alimenta a alma? Uhum. Aí é insaciável. É insaciável. Porque se você consome aquilo que te tanto deseja, daqui a pouco, como o exemplo que você deu, né? Ou seja, quero, quando eu tenho, eu sinto nojo. Porque aquilo já não significa mais nada para mim. Significava quando eu queria ter. Agora que eu tenho, não serve. E aí o que acontece? Então, vamos pegar essa questão. Então, por mais que a gente precise trabalhar as questões sociais, nós precisamos entender que antes de ser uma questão social, também é uma questão espiritual que precisa ser tratada. Totalmente. Né? E tem consequências bem sérias. Depois eu só quero ler mais um texto ali. Porque não fica barato. Não fica barato. Porque... Você quer ver? Um texto Isso, aí a gente complementa muito sobre isso. Bom, pessoal, eu quero ainda pedir para vocês, você que ainda não mandou a sua pergunta, você pode mandar a sua pergunta ainda.
Não sei quanto tempo acho que a gente tem. Nosso tempo já, a gente já está caminhando aí para o encerramento, né, para o final. Se você ainda tiver alguma pergunta, alguma dúvida, infelizmente o nosso tempo o assunto é muito amplo, muito grande, né, para a gente falar em tão pouco tempo. Mas se você ainda tem interesse de tirar alguma dúvida, de perguntar alguma coisa, ainda dá tempo, né? Você pode mandar a sua última pergunta aí para a gente finalizar. Rogério, então, você pode ler o texto aí, Rogério, para a gente já caminhar então para o encerramento, e eu vou fazer uma última pergunta para a gente finalizar então, se caso a gente não tiver nenhum ali. A gente falando sobre... O pessoal tá falando da minha meia e do meu chinelo. Desculpa, gente, ele tá aqui, né, em casa. Nossa, assunto tão sério. É bom que quebrou o gelo. Silvia, você foi ver isso. Mas... E a gente falando sobre o abuso infantil. O abuso infantil tem consequências seríssimas. A gente está falando aqui que Deus tem zelo pela criança, Deus tem zelo e quando um abusador toca numa dessas crianças aqui, desperta a ira de Deus. Eu queria ler o texto de Mateus 18, que Jesus diz assim: mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e ser afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou pé o faz pecar, corte-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com suas duas mãos e seus dois pés. E se seu olho o faz pecar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um olho, um dos olhos, que ser lançado no inferno de fogo com os dois. Tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial, e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Então, se há alguém, e eu tenho certeza que há, que abusa de alguma pessoa que é indefesa, que não tem condições de se proteger, que é vulnerável, e principalmente de criança, tenha certeza, é melhor ter amarrado uma pedra no pescoço, assim diz a palavra, não sou eu, assim diz a palavra do Senhor. Então, o que falta para nós, como igreja do Senhor, é o papel da denúncia. Isso. Da denúncia de que isso acontece debaixo dos nossos narizes. Sim. No nosso meio. E enquanto a gente se calar, enquanto a gente ficar quieto, essas coisas vão continuar acontecendo. É verdade. E a partir do momento em que a gente entra com a denúncia, aí sim vem o anúncio do Evangelho de restauração, do Evangelho que pode restaurar aquele que foi abusado, aquele que foi acometido desse tipo de coisa. Que em nome de Jesus a gente possa compreender isso. Amém. Sim. Então eu vou fazer a última pergunta para a gente já encerrar com ela, né? Vocês dois podem, enfim, responder para a gente terminar. Como então, acho que está dentro um pouco do que o Rogério já veio falando aqui, como que a gente pode então ajudar essas pessoas que são violentadas e os violentadores, né? Como que a gente consegue então ajudar essas pessoas? Porque é importante a gente entender que ambos vão precisar de ajuda, né? Sim. Tanto a pessoa que foi abusada, óbvio aí, né? Principalmente, né? No primeiro momento. Mas também o abusador também vai precisar de ajuda. Essa pessoa também vai precisar de ser assistida, né? De ser tratada. Então, como que a gente pode, então, né? Se vocês puderem finalizar, né? Explicando qual que é a solução, então, para a gente resolver esse problema, né? Como que a gente consegue tratar essas pessoas, então, ambas? Dentro da psicanálise tem conceitos paliativos, porque a gente não acredita que essa pessoa vai ressignificar esse estilo dela de vida.
Então, o que a gente faz? A gente faz medidas de segurança. Né? É provado que a castração química não funciona porque ela tira o ato, mas ela não tira o desejo de fazer a coisa. Então, violentar de outras formas. Né? Então, o que vai fazer na psicanálise? A gente vai conduzir a pessoa, né, a criar mecanismos para deslocar esse desejo para outras coisas, essa energia para outros lugares. Evitar, né? Então a gente vai trabalhar muito na questão da prevenção, de ter contato com criança, de conversar com criança, de estar no mesmo ambiente que criança. A gente vai trabalhando essas questões, né? Claro que isso tem pessoas que têm desejos, mas nunca colocou para fora e procura a gente para conversar. E a gente vai trabalhando isso. Já o abusador, ele vai ter que entrar e vai ter uma questão medicamentosa, tudo. É outra situação. Outra situação, mas só que, cara, é aquele negócio, né? É paliativo, não é uma cura. Não tem cura. Na psicanálise, a gente não pode dizer que um perverso vai ser curado, um psicopata vai ser curado. Porque ele vai ser administrado, ele pode viver sem cometer crime, mas acabar com o desejo dele não acaba, não. Quando que aí, tendo a questão do arrependimento, do evangelho, a pessoa, eu sou totalmente a favor dele se converter, ser batizado, fazer teologia, fazer o que for, e ficar 47 anos preso, eu não tenho problema com isso. Mas ele vai ser um novo homem. Preso. Porque é crime, né? Então é isso. E é isso mesmo. Crime precisa ser pago, ou seja, é crime e é condenado, então pague. Tem muitos bons pastores que fazem uma boa capelania carcerária, então ele vai ser bem assistido. Vai ser sim. Mas eu creio que o papel da igreja nesse sentido é, antes de tudo, de levar o evangelho a essas palavras, porque eu creio que o evangelho é transformador. E eu creio que pode acontecer um milagre na vida tanto do abusador quanto do abusado, para que isso seja, para que o sangue do Cordeiro venha e lave a vida dessa pessoa. Não exclui a responsabilidade e a consequência do ato, que é a pena. Fim de papo. Isso é assunto encerrado. Mas a grande questão, eu acho que aí é aquilo que eu falei no início, é a igreja falar mais, dar mais abertura para esse tipo de coisa. Sim. Nós sabemos de pessoas que foram abusadas, mas que carregam isso para si. Não contam para ninguém, fica aquele assunto velado. As pessoas já estão velhas, né? Não levam pro túmulo isso. Porque talvez um dia tentaram falar para os pais e os pais não acreditaram. Então isso vem atormentando a vida ao longo da sua existência, e um dia ela decide botar para fora, conversar. Então a igreja precisa estar preparada para isso, os pastores precisam estar preparados, não negligenciar isso jamais, né? E muito menos colocar para debaixo do tapete. Não pode. Né? E pode ter certeza absoluta de que eu creio que o evangelho é transformador, capaz de revigorar essa pessoa, dar uma nova vida. Ambos. Mas eu creio que a gente precisa dar abertura para isso. Sim. Né? Bom, pessoal, então é isso. Nós vamos finalizar por aqui então. Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha ajudado, né? Tenha esclarecido algumas coisas, né? Tanto dessa parte aí que a gente encontra biblicamente falando, né? Uma pegada mais pastoral, e a gente também, o Cadinho também compartilhou um pouco também da parte da psicologia, da psicanálise. Então, acho que a gente conseguiu aqui sintetizar e falar um pouco sobre. Mas aí fica aí, no caso, o nosso apelo, né? Não só o meu apelo, mas para que você, que de certa forma tem algum comportamento abusivo, você sente algum problema com isso, você deve procurar ajuda antes que você, como o Cadinho falou, né, se encontre em uma situação de crime, né? E se você foi um dia abusado também, procure ajuda para que você permita que o evangelho realmente transforme a sua vida, te console, te transforme, te alcance e te cure também. Então, quero orar para que a gente realmente finalize esse momento colocando essa situação, né, não só do Brasil em si, de Londrina, mas do mundo inteiro também, para que Deus possa realmente estar trazendo à tona aquilo que precisa de ser
colocado à luz, né? E também para que dê a oportunidade de algumas pessoas também que sofrem disso serem curadas. Amém? Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Obrigado porque a gente está com o coração aberto, Deus, para falar dessas coisas. Obrigado por o Senhor ter nos despertado para isso. Que o Senhor assim continue, Pai, movendo o nosso coração a favor da justiça, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor possa permitir, Deus, que todas as pessoas, Pai, no mundo, Pai, não só no Brasil e não só em Londrina, possam ser alcançadas pelo Senhor, Pai, pela Tua Palavra, pelo Evangelho, a fim de que elas sejam curadas, Pai. E nós pedimos também para que as pessoas, Pai, que sofrem, Pai, desse tipo de problema, esses abusadores possam também te encontrar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam te encontrar antes, Pai, deles realizarem qualquer tipo de crime, Pai, qualquer tipo de problema, Deus. Em nome de Jesus, que sabemos que assim o Senhor pode transformar, o Senhor pode curar e dar um novo futuro, uma nova esperança para essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. 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 E é isso, pessoal. Obrigado. A Vera está perguntando se a gente pode dar continuidade nesse assunto. Eu acho que fica legal, né? Sim, a gente pode, porque como a gente está no mês ainda, então a gente pode talvez, né, enfim, até convidar alguma outra pessoa, né, para a gente estar, outras pessoas para estarem participando aí também, no caso desse... E outros assuntos podem vir aí Isso, também. Né? às vezes dentro do mesmo tema, e a gente pode, né, enfim, agregar algumas coisas. E é isso, pessoal. Tamo junto. Domingo que vem estamos aí novamente. Muito obrigado pela sua participação e é nóis. É nóis. Valeu. Olha aqui.